O Boni me passou um telegrama dizendo que naquele dia tinha visto a entrevista mais perfeita que alguém podia ter feito. Marília Gabriela fala dessa entrevista catastrófica com a ícone pop Madonna. E lá vou eu apanhar dos fãs da Madonna novamente. Eu me decepcionei com ela porque ela não foi inteligente como eu esperava que ela seria. E conta bastidores de como Madonna é. E eu era fã, imensa fã da Madonna, e devo ter confundido a imagem dela com uma brilhante inteligência. Marília fala sobre o comportamento de Madonna e sua equipe com relação a ela na entrevista. E ela olhou para aqueles amigos que começaram a se divertir ali, às minhas custas. Foi uma coisa meio pavorosa. E ainda fala sobre Silas Malafaia. O Malafaia, ele é uma pessoa muito impressionante. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Eu sou da casa, quer dizer, eu sou da Globosat, eu faço meu programa no GNT, ano que vem faz 20 anos. Eu virei senhora de mim fora da Rede Globo, mas foi na Globo que tudo começou. Pois é. Agora, você mediou o primeiro debate entre candidatos à presidência, depois do fim da ditadura. Eu tive problemas quando ainda estava o macro debate. Sim. Porque estavam todos lá, né? Lula, Brizola, sim, estavam todos. Maluf, todos estavam lá. Mário Covas, Ronaldo Caiado, como é que ele chama? Meu Deus, que horrível isso. Um ministro, Aureliano Chaves. Eram inúmeros candidatos. E eu, lá no meio, comandando aquilo. O Brizola brigou comigo, porque eu mandei cortar o microfone dele. Sim. Depois de anos, ele veio e fez as pazes comigo. Eu me lembro que estava com ele um jornalista, meu amigo, e falou assim: Brizola falou com você já? Eu falei: não, ele não falou, mas ele vai falar. E ele vai se desculpar com você, porque ele ficou possuído. Ele ficou possuído porque eu mandei cortar. Eu falava assim: o tempo, porque se eu desse um segundo de tempo a mais para um, reclamava do outro lado. Eu me lembro de olhar para o lado e ter o Mercadante, Aloysio Mercadante, falando com o Lula e dizendo assim: ela está protegendo o Brizola. E eu fazia isso no intervalo. Falava: tô ouvindo, hein? Olha aqui, não estou fazendo nada disso, hein? Tô ouvindo perfeitamente. E o Brizola, puto da vida comigo, porque eu falava assim: seu tempo está acabando, o senhor tem tantos segundos, o senhor tem isso, e ele não acabava. E eu falava: engenheiro, corta o microfone dele. E aí ele não me perdoou. Então, nesse dia, ele estava vindo na minha direção, aí ele veio, parou e disse assim para mim: não, foi na mesma época. Foi depois dele ter se saído muito bem. Você lembra que ele fez um discurso lindo, que ele falava: tira esse não rotundo do teu peito. Quando ele disse: não precisa votar em mim, mas você não pode votar nesse candidato. Então ele veio, ele estava feliz, ele tinha se saído muito bem, e veio cercado da imprensa e chegou na minha frente, olhou para mim e pediu desculpas do jeito que ele conseguiu, que ele virou e fez assim: a senhora esteve muito bem hoje. Ótimo. Você sabe que eu saía desses debates e eu ia para a sala da direção do jornalismo e falava assim: eu não ganho para isso, eu não quero mais, ainda sem a noção histórica do que era aquilo, entendeu? Porque era um trabalho a mais. Aliás, eu tenho vivido dessa maneira. Eu faço o meu trabalho e não acho ruim que eu não tenha essa percepção. Às vezes as pessoas dizem: você é isso, você é aquilo, o que você acha de ser isto, é melhor. Aí eu falo assim: não consigo me avaliar dessa maneira, porque eu acho que se me distraísse com esse tipo de avaliação da minha performance, eu não teria feito e não continuaria fazendo, como faço até hoje, o esforço para fazer direito o que eu faço, entendeu? Eu não tinha a noção de que eu estivesse fazendo uma coisa tão importante. Depois, quando ficou entre Lula e Collor, eu entrevistei o Lula e disso eu me lembro feliz. O Boni, que já não estava mais na Globo, ou ainda estava, não sei. O Boni me passou um telegrama dizendo que naquele dia tinha visto a entrevista mais perfeita que alguém podia ter feito, que foi a minha entrevista com o Lula. Eu fiquei contente de, naquele momento, receber aquele telegrama dele, aquela mensagem do Boni, porque você deve saber o quanto o Boni era exigente. Claro, né? claro. Então foi porque eu fiz direito àquela entrevista e houve ali
um resultado muito bom. Sim. Agora, essas entrevistas, claro, você fez, como diz, milhares. Algum entrevistado já te deixou numa saia justa? Algum entrevistado te colocou numa situação assim? Provavelmente mais de um, mas eu não vou conseguir me lembrar. Teve um recente que chegou a ser um pouco grosseiro com você, que foi o Malafaia. O Malafaia, ele é uma pessoa muito impressionante, porque ele tem o dom da palavra, ele é um grande orador, ele fala com muita convicção, ele é preparado. Pena que eu acho que ele é muito equivocado no que ele considera certo, humano, e não é. Na minha opinião, não é. Eu acho que qualquer pessoa com um mínimo de generosidade, de humanidade, com um mínimo de conhecimento da vida humana, não pode concordar com coisas que ele diz. Ele foi duro comigo, mas eu acho que ele não levou a melhor naquela entrevista. O resultado, a repercussão não foi a melhor. E eu acho que, na verdade, para as pessoas, o que ele fala chega a ser chocante. É chocante, é agressivo, é impiedoso. Impiedoso para um homem que se diz religioso. Aquilo é de uma demonstração de não piedade. Ele é um ser impiedoso no que se relaciona à sexualidade dos outros. Né? É muito preocupado, inclusive, com a sexualidade dos outros, que isso é uma coisa muito estranha. Agora, teve uma entrevista, vou falar agora de uma briga de louras. Já sei qual você vai falar. Você teve um arranca-rabo com a Madonna. Não cheguei a ter. Mas foi perto. Foi perto. E lá vou eu apanhar dos fãs da Madonna novamente. Eu acho a Madonna uma grande artista, eu acho a Madonna Ela descobriu o marketing pessoal muito antes de todo mundo. Acho que isso tem um valor extraordinário. Ela é uma figura histórica, está aí até hoje. E eu era imensa fã da Madonna, e devo ter confundido a imagem dela com uma brilhante inteligência. Sim. Pesquisei muito, consegui aquela entrevista através do André Midani, que na época era um vice-presidente da Warner, lá em Nova York. Procurei o Midani, ele conseguiu. Pela primeira vez, olha, eu entrevistei estadistas à beça, mundo afora. Nenhum jamais pediu um material meu para analisar, para ver se poderia me dar entrevista. Madonna pediu. E eu me lembro no trabalho de pesquisa, ter visto um grande artigo de um escritor que eu admiro, jornalista, escritor, que é o Martin Amis, o inglês, e que ele falava barbaridades dela. Eu falei, nossa, que Martin Amis mais intolerante, por que isso? Que isso? Que raiva dela. E aí, depois eu dei toda a razão a Martin Amis. Ela tinha, quando fui vê-la, ela tinha um extra-ego, era uma coisa assim, que hoje em dia acho até normal. Para alguém que passou de giro, né, e tantas pessoas hoje nesse universo da celebrização mundial, muita gente passa de giro. Mas foi mais do que isso. Eu me decepcionei com ela porque ela não foi inteligente como eu esperava que ela seria. Eu fiz uma entrevista com 49 perguntas. Você sabe que são 49 perguntas, dá para uma semana de entrevista no ar. E eu tinha colocações ali importantes, na minha opinião. Por exemplo, eu já tinha entrevistado a Camille Paglia, essa grande intelectual americana. Eu fui a Filadélfia entrevistá-la, depois ela veio a São Paulo, jantou na minha casa e tudo. E a Camille Paglia disse, na entrevista dela, que a Camille saiu um dia falando muito bem da Madonna. E aí eu perguntei, cobrei dela aquela visão que ela tinha da Madonna. Ela falou assim, não, a Madonna já não é mais aquilo. Ela cedeu à publicidade, ela cedeu à propaganda. Ela não é... Porque ela considerava a Madonna um símbolo da luta feminina mesmo, uma existência feminina. E eu coloquei isso, inclusive, para a Madonna, né? Como é que você analisa o que a Camille Paglia falou de você, que você teria cedido a fama
Aí ela virou e fez assim, olhou, isso é só para você ter uma noção de como ela tratou a minha entrevista. Ela virou e fez assim, nada, ela fala isso porque eu não dei entrevista para ela. Entendeu ou não? Ela limitou e ela deu respostas desse naipe para todas as perguntas que eu fiz, tanto é que 49 perguntas viraram um programa de quase 1 hora apenas. E ela tinha ela levou uns amiguinhos, muito... E eu me lembro de uma hora dizer, ela estava em crise, ela tinha feito 40 anos. E eu falei, você está muito bem, você nunca esteve tão bem, né? Tão bonita, um corpo sensacional. E ela olhou e fez, obrigada, como se eu estivesse cantando ela, sabe? E ela olhou para aqueles amigos que começaram a se divertir ali, às minhas custas. Foi uma coisa meio pavorosa. E a hora que acabou, ela só foi bastante rápida, o que significa que ela é muito esperta, mais do que ser uma pessoa muito inteligente, no bate-bola. Porque ali, você sendo esperta, você acha umas respostas rápidas. O Kissinger, por exemplo, se recusou a responder ao bate-bola. E eu fazia, pelo amor de Deus, faz parte do meu programa, se eu tenho que responder, eu tenho que levar esse bate-bola. E ele fazia, não quero, não. E ele saindo da sala, ele falou, tá bom, vou fazer. Começou a rir de mim, vou fazer. Começou a fazer, deu 3 respostas rápidas e falou, não vou fazer. Ele percebeu que ali morava o perigo, e ao contrário dela, que ali ela se saiu muito bem, porque ela tinha umas respostas espertas. E a hora que eu saí, a assessora de imprensa dela, muito gentil, uma garota, acho que ela holandesa, ela falou, foi ótimo. Eu falei, não, foi péssimo. Ela falou, você achou por quê? Eu falei, foi péssimo. Ela foi muito blasé com a entrevista. Ela virou, puxou de lá, fez assim, ela é sempre assim, com uma cara muito sofrida. Ela é sempre assim, Marília Gabriela, é sempre assim. Enfim, essa foi a minha experiência com ela, mas eu podia ter jogado a entrevista fora e não ter me submetido ao tribunal a que me submeti, expondo a entrevista, mas eu fiz questão de botar no ar, ainda que ela me maltratasse visivelmente ali no ar, entendeu? E foi. Marília é uma grande entrevistadora e teve muito jogo de cintura ao lidar com alguém que normalmente trata a imprensa como tapete de banheiro. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.